Boa tarde, Fabinho. Boa tarde, Edu, tudo bem? Ótimo, onde você tá, Fabinho? Cara, a gente tá gravando o podcast aqui no meio da FIPAM, no meio da feira. Não, é impossível. Cara, e terceiro dia de feira, a feira tá cheia, os estandes estão bonitos e lotados. Poxa, quem você trouxe hoje, Fabinho? Cara, a gente tá recebendo só gente importante e internacional. Muito longe assim? Longe. Do lado de lá do Atlântico, diria. Chefe Paulo Horta vai falar com a gente e o Fábio também da Tecnapan, que veio acompanhando. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Fábio. Boa tarde. Fala, Edu. Pode falar? Pode. Pô, eu tenho muitas dúvidas. Paulo, eu não sabia se você sabe, ou muita gente não sabe. O que é um moleiro? Espera aí, o que é um boleiro? Moleiro. Moleiro. Ah, um moleiro. 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 Ok. Um moleiro é uma pessoa que é especializado em cuidar de moinhos e cuidar de moinhos de vento ou moinhos de água, ou melhor dizendo, aqueles moinhos que fazem farinha. Isso é um moleiro, é a pessoa que era encarregue e que passava uma vida a ser treinada para cuidar de fluir a farinha para o padeiro. Ou seja, porque tu tens o grão e depois tens de ter a farinha para fazer bom pão. E quando tens pão, cumpre-se uma coisa que é o ciclo da dor de vida, que é o ciclo da dor de vida do pão. Porque o pão é uma coisa que nos dá vida. Mas para nos dar vida, esse ciclo tem que fluir desde o grão até ao pão. E para isso acontecer, tens de transformar isso em farinha. E quem fazia a farinha e quem achava que era a pessoa, quase o guardião desse ciclo da dor de vida e que fazia o fluir, era o moleiro. O moleiro eram estas pessoas que eram escolhidas na sociedade para cuidar daqueles engenhos, que eram os moinhos, que eram mesmo precisos estarem bem cuidados, porque se o moinho falhasse, podia não haver farinha para fazer pão, e se não houvesse farinha para fazer pão, não havia vida para dar a quem nós amamos. Olha só. Meu avô era moleiro, em Mogadouro. Então, Meu avô. espetáculo. De certeza que és uma pessoa muito comunicadora, porque qualquer moleiro, normalmente, quando não é moleiro, ou tem uma profissão liberal, ou é um comunicador por excelência. Vem cá, o moleiro então ele pegava os grãos, colocava numa máquina e saía farinha, é isso? É assim, isso é assim grosso, mas pronto, nunca é assim tão simples, porque nem todos podem tentar ser moleiros, mas nem todos são bons moleiros. Porque tu podes pegar num bocado de grão, ok, meter numa mó ou numa máquina para fazer farinha e do outro lado sai farinha, mas essa farinha pode não ser ideal para deixar as pessoas realmente felizes para fazer o melhor pão, porque nem todas... Isto é como tudo. Todos podemos ser padeiros, mas nem todos vamos ser bons padeiros. Certo. E o moleiro é a mesma coisa. Há um conjunto de coisas que nós temos de ter cuidado e por isso é que nem todos, quando o moleiro tornava-se especialista, não era tão simples assim. O moleiro percebia e tinha que perceber exatamente como é que a máquina funcionava e os desenhos e a forma como o grão ia ser aberto e transformado em farinha, para cuidar desse processo para que tu tenhas uma farinha que seja viva. E eu, normalmente, no meu caso, eu costumo dizer que eu não faço farinhas, eu faço farinhas vivas. Que é farinhas em que estão exatamente no tamanho e na condição certa para o padeiro aproveitar ao máximo, sem perder nutrientes e ao mesmo tempo que ainda tenha, quando tu juntas água, a vida floresce facilmente. Porque mesmo com processos mais artesanais, tu consegues às vezes estragar a farinha. Pronto. Por isso é que o moleiro acabava por ser uma pessoa que era treinada na sensibilidade de perceber exatamente como é que calibrava as máquinas que faziam farinha, de forma a que tu tivesse a farinha mais fácil de fazer pão e ao mesmo tempo mais nutritiva. Porque pode estar fácil, mas pode estar menos nutritivo. É uma arte. É uma arte. Fazia farinha na pedra. Sim. Ainda é feito desse jeito? No nosso caso, sim, nós somos uma curiosidade histórica de Portugal e ficámos famosos por ser um bocadinho resilientes a continuar, para não lhes chamar teimosos, né? Mas a fronteira às vezes é muito pequena entre uma coisa e outra. Mas não faz mal ter um bocadinho de teimosia quando é uma coisa que nós
sentimos que é boa e que devemos defender. E neste caso nós achamos que uma farinha feita em mos de pedra ou com o mesmo processo, que seria uma farinha que dá-te melhor sabor ao pão. E esse sabor normalmente é o teu corpo a dizer-te que este pão é muito melhor para eu consumir e que vai-te deixar melhor, por isso tu come mais uma fatia. Tu volta a provar, tu volta a usar esta farinha e faz outra vez pão. E é o teu corpo a dizer-te isso. E nós sempre achávamos que a farinha que era feita com mos de pedra, bem feita, respeitando as técnicas antigas, nós temos a sorte de termos aprendido mestre para aprendiz, porque é das poucas coisas em Portugal foi desaparecendo e nos outros países na Europa, inclusive no mundo, porque a maior parte das fábricas de moagem mudaram de forma de fazer de farinha para formas que chamavam-se mais eficientes e mais económicas. Só que quando tu procuras isso, chegas a um certo ponto que tiras a alma da farinha, porque tu podes embaratecer tudo, mas chega a um certo ponto já não é a mesma coisa. Parece a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. E nós sentíamos isso, eu tive a sorte, da minha mãe fazia pão com a farinha que o meu pai fazia. E à boa moda dos portugueses antigamente tínhamos uma ligação especial com o pão. E por isso é que chegávamos a qualquer sítio do mundo, enquanto os padeiros aqui no Brasil, enquanto os padeiros em variados sítios do mundo e que são portugueses. Costumávamos brincar que o italiano vai para qualquer sítio e faz pizzas, mas o português faz pão. Sim. E isso era porque o pão era especial em Portugal. E parte disso de ser especial eu senti quando era mais novo, porque tive a sorte de ainda ser filho de pais tardios, e isso influenciou-me no sentido que o meu pai ainda fazia farinha com mos de pedra, e a minha mãe fazia pão com essa farinha. E o resultado, eu achei que quando o meu pai ia fechar, eu e o meu irmão achámos que devíamos tentar não fechar. Devíamos continuar aquilo que nos tinham ensinado antes, devíamos continuar a ser moleiros e devíamos um dia tentar proporcionar a outras pessoas a alegria que nós tínhamos quando provávamos um pão feito com farinhas feitas com mos de pedra, com germe e com mais riqueza nutricional e, digamos, com alguns tricos portugueses também, que eram importantes para teres um certo sabor específico. O negócio não era fácil, mas achámos que talvez não podia ser só nós os únicos loucos a achar que aquele pão era bom, talvez houvesse outras pessoas no mundo e nós tínhamos era que os encontrar. E então íamos tentar, íamos ser resilientes, mas mesmo que não conseguíssemos, pelo menos tentámos. Certo. E pelo menos honrámos aquelas pessoas que tinham vindo antes de nós e que tinham trabalhado a ser moleiros e que tinham achado que a profissão deles era muito mais para a profissão e é por isso é que nós achamos que fazer farinha como nós fazemos com mos de pedra continua a ser importante e continuamos a fazê-la, mesmo que não seja o mais eficiente, para nós é o que nos dá mais alegrias e ajuda-nos a ter, acho eu, pessoas mais felizes com aquilo que a gente faz e com os padeiros que fazem pão com a nossa farinha. A gente honra, né? Você honra a tradição que você teve, né? Foi seu pai que te ensinou esse ofício? Foi o meu pai, o meu tio, o meu avô era moleiro, o meu bisavô era moleiro, o meu trisavô era moleiro, era uma longa linha. Era aquela coisa de, quando nós dizíamos o nome de família, as pessoas sabiam que nós éramos moleiros, e era isso que eu também não queria perder. E sim, o nosso pai ensinou-nos desde pequeno, e o nosso tio também, a trabalhar com os mos de pedra, a fazer os desenhos. As mos de pedras têm um desenho, quando é mesmo bem feito, ou seja, porque tens diferentes tipos de mos de pedra, mas quando queres fazer uma farinha, um espectro mais alargado de farinhas, precisas ter um desenho muito específico que te ajude a moer, a abrir o grão de uma forma que não seja ofensiva e que consigas depois separar as coisas de modo a que faças farinhas mais escuras e farinhas mais brancas. E isso foram anos de aprendizagem. Desde pequeno íamos sendo treinados para ser moleiro. Eu sempre que chegava da escola tinha que ir trabalhar. Eu cheguei a ver o meu irmão a trabalhar, porque eu tenho 10 anos de diferença do meu irmão. Cheguei a ver o meu irmão a trabalhar com moinho de vento ainda, e depois entretanto começámos a ligar moinhos com eletricidade e a controlar a velocidade. Basicamente era a mesma coisa do moinho de vento, só que agora controlando a energia. Certo. E desde pequenos era aquela coisa de tinhas que aprender, logo que chegasses da escola, tinhas que aprender a fazer as coisas. Isso é uma coisa que nós nunca esquecemos. Ok, é verdade, não joguei a bola como outras pessoas jogaram, mas hoje em dia sinto-me feliz e estou aqui e sinto-me feliz
de muitos dos nossos clientes em Portugal. Eu costumo dizer, nós não somos o maior, somos tudo menos o maior moinho de Portugal, mas temos dos melhores padeiros de Portugal a gastar a nossa farinha, e isso quer dizer alguma coisa. Sim, Quer dizer alguma coisa. A sua farinha é bem concorrida. Paulino Horta, farinha? Paulino Horta. Em homenagem ao seu pai? Eu chamo-me Paulo Fernando Carlos Paulino Horta, e o meu irmão a mesma coisa, e todos temos Paulino Horta. E quando fomos definir o nome da empresa, começámos a pensar o que é que íamos dar o nome, e chegámos àquela conclusão de que a empresa não era para vender, a empresa só significa alguma coisa, ou só vai existir porque nós somos Paulino Hortas. Certo. E então se calhar devia levar o nosso nome, porque ela representava tudo aquilo que as outras gerações, ok, fizeram. E então era outra... e tudo o que havia de continuar para a frente, se Deus quisesse, ia ser também aquilo que nós íamos ensinar às pessoas que a gente amamos, para continuarem isto, para deixarem outras pessoas felizes. E isso tinha a ver com nós sermos Paulino Horta, que é o nome que passávamos sempre, o meu pai, o meu avô, passamos sempre de pais para filhos. Seu avô também tinha Paulino Horta? Também tinha Paulino Horta. E isso achámos que devia estar no próprio nome da empresa. Muito Pelo bom. que vocês fazem, nada mais justo Nada do mais que justo. andar no nome junto com a tradição que vocês querem manter. E no fundo era uma homenagem a toda a minha família, porque cada vez que eu vendo um saco de farinha, ou alguém compra um saco de farinha, está a comprar muito mais do que só um saco de farinha, está a comprar um bocado da nossa história, e isso tem outra força. Sim. E isso fez com que eu também ultrapassasse, acho eu, pensando bem, a quantidade de dificuldades que não foi assim propriamente fácil nos primeiros anos. Sim. Mas eu acho que foi este espírito também de missão e um bocadinho de loucura que fez com que eu demorasse até que a curva, até que nós, digamos, que ficássemos um bocado famosos em Portugal, demorou um bocado. Mas se calhar se fosse também fácil, era porque não era bom. Muito bom. Se calhar a gente tinha que mostrar que era merecíamos. Isso aí. Diz uma coisa, qual que é a memória mais limpa, mais vívida que você tem do seu pai no moinho? Tipo, que você lembra? É assim, eu lembro-me eu lembro-me dele a meter trigo nas molas, eu lembro-me dele a fazer, eu lembro-me de dormir no moinho, nunca me esqueci quando eu dormi no moinho. E então, pronto, eu nunca mais me esqueci disso, é das memórias mais... Porque muitas vezes os moleiros dormiam, ou seja, porque a gente nunca podia saber quando é que tinha energia, porque o vento, porque nós trabalhávamos ao sabor do vento, não era o vento que trabalhava ao sabor do moinho. E então, por vezes, se tu tivesse energia, tu tinhas que aproveitá-la à noite, ou se fosse durante o dia, era ao dia. Ou seja, o moleiro é uma pessoa que tinha que ser extremamente automotivada, Certo. e ao mesmo tempo tinha que saber que tinha uma missão e tinha que preparar tudo para quando finalmente tivesse energia para começar a cumprir essa missão, para cumprir aquele contrato que tinha com as pessoas em casa, porque antes em Portugal muitas pessoas, o que é que elas faziam? Criavam o próprio trigo, entregavam ao moleiro, e o moleiro depois entregava-los, fazia de banqueiro do povo. E o principal alimento era o pão. Sim. Tu combinavas tudo com pão. Tu tinhas fruta, combinavas com o pão. Tinhas queijo, combinavas com o pão. Azeite. E quem ainda tem pão, casa que não tem pão, todos ralham e ninguém tem razão. Certo. Então, se não houvesse pão, não havia gente. E até o que é que acontece? Eu lembro-me disso e lembro-me que o moleiro tinha que estar sempre preparado para poder, quando tinha energia, começar a trabalhar. E uma das coisas que eles faziam por vezes era dormir no próprio moinho, sozinhos, muitas vezes. E eu lembro-me de dormir com o meu pai no moinho, e pronto, é diferente. Nunca mais te esqueces. Sim. Ok? Num estrado de madeira, no primeiro andar, que seria aqui o segundo andar, porque pronto, acho eu. E depois é o som que o moinho faz a trabalhar. Nós costumamos, o vento, nós temos umas coisas que são os búzios. Os búzios são umas, mais parecido será chamá-los umas cabaças em barro, que ficam presas às velas, tudo à volta nas cordas, e isso faz com que o moinho cante. Certo. E faz um canto, parece um canto da sereia, Certo. um canto do mar.
Que legal. E quando estás dentro do moinho, começas a ouvir, e isso também era o sinal de alarme. Quando começa o vento a ficar mais forte, esse som começa a ficar mais forte. Você acordava com o barulho. Exatamente. Que legal, hein? Que história, hein? É uma história muito bonita. Cara, muito, muito. Eu tive o prazer de conhecer também, de ver. Qual cidade que é? Não sei se... Alenquer, perto de Torres Vedras, a norte de Lisboa. Norte de Lisboa. A norte de Lisboa. Muito Vale a legal. pena. É, realmente, cara, eu fiquei encantado. Já quero conhecer a farinha, já quero É conhecer. uma história muito bonita. Estão convidados para me visitar um dia em Portugal. Com Estão a certeza. avisar. Eu tenho família lá e eu vou lá, hein? Esse meu amigo aqui, ele tem um livrinho que ele vem montando ao longo dos anos. Olá. Então ele pega uma frase que uma pessoa disse e guarda e marca o nome, porque ele quer fazer um livro com essas frases, colocando o nome de todo mundo. O título do livro é Frases Panificadas. Eu vou te dar Espetáculo. uma frase, eu vou te dar uma frase pro seu livro. Eu já, essa do pão eu já marquei Vou aqui. te dar uma pra você Você marcar. falou, casa que não tem pão. Todos ralham e ninguém tem razão. Uma Essa daí frase eu já pra gostei, você. já tá na minha. Diz que tu acha. Acho que tu deve conhecer. Você conhece. Quem preserva a origem da farinha, preserva a essência do pão. Gosto dessa frase. Essa frase é sua. É minha, é. Pronto. Isso às vezes é assim, o moleiro costuma ser uma pessoa que às vezes fica inspirada. Eu acho que é a farinha, quando é boa farinha, quando não é outras farinhas que se vendem por aí, né? Estou a dizer, quando é boa farinha deixa-nos inspirado de uma forma natural. E então às vezes a gente sai-se com essas coisas porque estamos felizes. E é verdade. Se te faltar uma boa farinha, a tua vida não vai ser a mesma. E isso tem a ver com um conjunto de coisas, inclusivamente com os nutrientes que ela tem. E por alguma razão o pão tornou-se um alimento tão essencial em todas as... Ou seja, as maiores civilizações com mais população hoje em dia são tudo filhos, que é filho de alguém, que comia pão. Ok? Então, há alguma coisa, o pão o bom pão, o melhor pão, o pão mais rico nutricional, tem que ter para te fazer sentido, para que dê tanta origem a tanta vida. Porque se não houvesse esse pão, não tinha dado origem a tanta vida. Por isso, vai. Cara, muito legal. Ouvir o Paulo falar, cara. Passa um filme, Você né? vê que a alegria que ele tem de falar daquilo, do moinho, cara, só faz a gente ficar mais. A gente já gosta, já ama, né? A profissão de vender o pão e te remete àquele negócio do que a gente gosta. E é uma coisa tão importante, efetivamente, o pão é muito mais que só pão. Um padeiro, eu costumo dizer sempre que a todos os meus clientes, a primeira coisa é, quando vais montar uma padaria, quem é que tu és? Ou seja, tu realmente tens amor pela profissão. Obviamente, tu vais ter que saber fazer contas. Sim. Vais ter que aprender, mesmo que não gostes, vais ter que aprender, às vezes é chato, vais ter que fazer outras coisas, mas eu costumo dizer assim, se tu és uma pessoa que amas o produto e o efeito, se amas pessoas, a questão é, tu tens que amar pessoas, tens que saber as outras coisas, mas tens que amar pessoas. Se só saberes fazer as contas, o negócio nunca vai ser tão espetacular. Mas claro, obviamente, se só tiveres amor e não fizeres contas nenhumas, também é perigoso. Também. Mas, efetivamente, para ser espetacular, tu tens que ter, a primeira coisa tem que ser o amor. E depois, obviamente, para conjugares o amor para ser sustentável, vai ter que ser lucrativo. Mas começa por aí. A única razão que te vai manter ao longo dos anos fiel a deixar a tua padaria a ser uma igreja, porque exatamente uma padaria deve ser a igreja do bairro, porque havia duas coisas que antigamente as pessoas iam todos os dias, era à igreja e à padaria. E quando a padaria deixou de ser uma coisa santa, ou seja, fornecermos uma coisa que dá vida, ou seja, uma coisa que, ou seja, se tu tiveres amor para aquilo que estás a fazer, vais fazer um pão que é tão espetacular que as pessoas sentem alegria, e o padeiro sente orgulho naquilo que faz, e se sentir orgulho naquilo que faz, isso passa, e as pessoas sentem tanta alegria que te vão lá, e então mesmo que passem por um supermercado que tenha, ou outro sítio que tenha pão, as pessoas preferem ir à sua igreja. Sim. Ou seja,
ou seja, sendo obviamente respeitando Deus, porque podem ir à sua igreja, ou seja, mas eu estou a falar do segundo sítio em que está uma coisa que Deus nos deu e a pessoa tem que sentir que é a mesma coisa que Deus nos deu. Ou seja, o padre tem que dar aquilo que vai dar amor e vai dar vida à pessoa. E se for esse o caso, a pessoa pode ir à igreja outra vez e continua a ir à padaria, não passar noutros sítios. E isso é que a padaria tem que ser importante, tem que ser outra vez, e isso tem a ver com o próprio sacerdote, que é no fundo, o padeiro acaba por ser alguém que vai ser um sacerdote, no fundo, no ciclo da dor de vida. Vai ajudar a passar uma coisa que Deus nos deu através do grão, uma coisa boa, até à mesa da pessoa. Olha, Que aula ainda. É só... Sim. Foi só o que eu sinto, e é o que eu tento passar aos meus clientes. Para finalizar, aí você já puxa. Existe trigos mais antigos em Portugal? Livros mais antigos de pão. Não, o trigo. Por exemplo, o trigo sofreu diversas modificações. Ah, sim. Uma das coisas que nós, exatamente, se há trigos mais antigos, uma das coisas que nós temos lutado e que temos ajudado muito, e que no fundo também nos ajuda a nós, ok? Porque depois torna as nossas farinhas, é mais um dos fatores que torna as nossas farinhas, pelo menos para os nossos clientes especiais, e mais portuguesas ainda, é alguma incorporação, e dependendo de qual é que é o blend, porque nós temos vários blends de vários cereais de trigo, ok? Ou seja, pode ser trigos diferentes, combinados num blend para dar como aos vinhos. É tudo uva, mas são uvas diferentes e cada uva pode-te ajudar a fazer um blend de vinhos. Então, em Portugal nós temos algumas farinhas que vamos lhe chamar monocasta, que é só de um trigo antigo, tipo Barbela, e nós vendemos, ou preto amarelo, que é outro trigo também antigo, e depois temos vários outros blends que levam a alguma incorporação dos nossos trigos e alguns internacionais, mas os nossos trigos normalmente é aquele que nós chamamos que é os que vão ser tipo as especiarias que vão dar aquele toque. E, obviamente, como durante muitos anos a produção de cereais baixou muito em Portugal, porque os trigos estrangeiros eram mais baratos, mas depois também o pão não é a mesma coisa. E o que nós fazemos é, tentamos incentivar os agricultores a passar a mensagem, passar a semente também, que já não existia para venda, e nós arranjamos forma de fornecer ao próprio agricultor, de criar um circuito quase fechado e dar também mais valor ao agricultor para ele se motivar a fazer isso. E então ao longo dos anos temos conseguido criar um circuito mais interessante. E porquê que isso é interessante? Os trigos são mais antigos, dão menos quantidade, mas dão muito mais sabor diferenciado. Porque é tal coisa, quando eu costumo dizer, quando a farinha passou a ser só uma commodity e passou a saber tudo a mesma coisa quando tu fazes pão, o pão também deixou de ser uma coisa especial, passou a ser só para encher, pão, mas deixou de dar prazer. Mas a comida, quando a gente ama uma comida, é quando ela nos dá prazer. E aí, quando nos está a dar prazer, está-nos a dar qualquer coisa mais, está-nos a dar nutrientes, porque tecnicamente o corpo está a dizer, isto é muito bom, continua a comer aquilo. Com a vantagem de que isso é alimentação com profundidade. E é o quê? Tu vais ter prazer, vais te sentir alto, mas vais ficar cheio, vais ficar preenchido, não vais ficar vazio, como outras coisas que usam, digamos, outras coisas que se vendem aí, porque as pessoas não têm emoção real nas coisas que consomem e depois precisam de emoções e às vezes provam outras coisas que dão-lhes emoções, mas deixam-te vazio. E enquanto a gente deixa a pessoa cheia por dentro e feliz com a vida e sem quedas. E isso estes trigos antigos ajudam muito nisso, porque imagina, por cada 100 gramas tem muito mais coisas de outras coisas para além de amido. E para além de glúten. E isso é o que te dá alegria, porque nem tudo é igual. Porque certas coisas combinadas são muito diferentes do que as coisas separadas. Perfeito. É uma aula, hein? O que você ia falar que eu te cortei? Cara, nem lembro mais. Aí é uma curiosidade. Moleiro, entende tudo de farinha, de trigo, de blend. Faz pão também? É assim.
tem que fazer para saber se a farinha é boa, ok? Mas até que é aquela coisa do epá, não vamos fazer porque nós somos moleiros. Mas nós, uma das coisas quando nós começámos a fazer farinha, nós dizíamos assim: pronto, vamos fazer tudo para tentar vender as nossas farinhas e convencer padeiros que se eles usassem a nossa farinha, se dessem mais tempo ao tempo, uma levedação mais longa, ou seja, pode ser com fermento biológico, ou pode ser mas com menos quantidade, Certo. ou com massa-mãe, ou com acrescento, ou com biga, pronto. Mas tudo que desse mais tempo ao tempo para ele revelar, porque só assim é que tu revelas os tesouros que estão escondidos dentro da nossa farinha. E eu costumava dizer isso para as pessoas, que elas iam conseguir ter um pão que ia apaixonar pessoas e que ia fazer pessoas fazerem quilómetros para ir à padaria deles, se eles apostassem e dessem-nos um bocadinho que nós íamos lhe dar mais valor, e se eles nos pagassem um bocadinho mais valor, ia sair muito mais barato, porque iam ter muito mais pessoas a amarem o que eles fazem. Certo. E no fundo eles também iam tirar mais valor. Mas se nós não conseguíssemos convencer as pessoas, a gente costumava dizer assim: se nós não conseguíssemos vender a farinha, então íamos vender pão com a nossa farinha. Pronto. Mas no fundo, também nós costumamos dizer assim: nós temos, ao longo do tempo, temos evoluído, porque usas métodos tradicionais, mas podes tentar saber se estás a trabalhar de uma forma certa, e então temos máquinas de laboratório, analisamos, nós somos uns tradicionalistas modernos. Ou seja, e então tentamos analisar, mas é como um técnico há muitos anos me ensinou, um senhor já com muita idade. Então, quando tu tens dúvidas, fazes análises de laboratório e depois fazes pão para ver o resultado. Certo. E quando tu tens toda a certeza do mundo que estás a fazer uma farinha espetacular no laboratório, então fazes pão que é para ter a certeza mesmo. Certo. Pronto, então nós fazemos pão para testar e também para consumir em casa. E eu tô aqui em São Paulo, tenho minha padaria, e eu quero conhecer a sua farinha. Quero conhecer a farinha portuguesa. E fazes muito tradicional. bem. Como que eu faço? Paulino Horta. Paulino Horta. Como que eu faço? Eu tenho acesso já aqui em São Paulo, aqui no Brasil, a Va- comprar? Falas, em princípio, falas aqui com o nosso amigo da BS Foods Certo. e o Fábio, e ele vai-te ajudar a chegar ao tesouro. Então quer dizer que já tem para vender aqui? Fábio, Fala um pouco mais tá perto do chegando. microfone, porque tem muito barulho. Tá chegando, Tá chegando. tá? Devo ter alguma coisa chegando agora mais para essa semana que entra. Mas, a priori, nós vamos ter, assim, a quantidade mesmo a partir de setembro para outubro. E vocês já estão apresentando Nós começamos, a gente trouxe para apresentar ela na na FIPAM. FIPAM. Então a tá? FIPAM é a apresentação do a produto. apresentação, É o lançamento do produto. Lançamento do produto. O lançamento do produto através, junto com a Tecmapan do Marco e da Karina, Certo. que todo mundo conhece. A BCS é uma empresa minha com o Marco, Certo. que exatamente foi fundida exatamente para poder fazer essa parte de trazer a Paulino Horta para o Brasil. Certo. Tá? E nós estamos fazendo isso daí. Só que existem alguns trâmites, algumas coisas, Lógico. então aí está demorando. Mas assim, vai ter acesso. Depois Vai ter a gente acesso, vai, com vai certeza. ter. Então, isso que Porque é legal. O Porque que nós estudamos, desculpa te cortar, Fábio, o que nós estudamos, eu e o Marco, nós conversamos muito, conheço o Marco há muitos anos, nós somos compadres, inclusive. A gente quer botar a raiz na padaria, do dono da padaria, o português, ele tem um produto, tá, específico da cidade, da terra natal dele, certo. uma farinha da terra natal dele. Certo. E a gente consegue encontrar isso na Paulino Horta. Certo. Voltar às origens, né? Exatamente, voltar às origens. Mó de pedra, farinha portuguesa. De origem. E que ele vai poder ter o prazer Faz de apresentar um pão, nota a diferença. Sim. entendeu? Este pão é feito com uma farinha da minha terra. É isso que a gente quer, voltar a colocar essa origem novamente no nosso Com a país. entrada Deixa eu da. fazer uma perguntinha. Lógico. Que eu lembrei de um amigo nosso, o Antônio da Padaria Munhoz. Eu acho que eu ia falar a mesma coisa. Será? Pô, a gente tá afinado. Ele sempre costuma falar que o segredo da padaria está no seu passado. No seu passado, O futuro da panificação está no seu O passado. futuro da panificação está no O passado. Antônio da Padaria Munhoz. É isso aí. Antônio, um abraço. É essa linha que você... E ele tem razão, ele tem toda a razão. Voltar a fazer. Toda a nossa conversa aqui e a proposta
que vocês trazem é exatamente a definição dessa frase que nos uniu ali atrás, que a gente de padaria começou a se conversar, com a entrada da venda do pão de fermentação natural, que foi uma tendência, veio de alguns anos para cá, essa volta, e a gente sempre falou entre a gente aqui, né, que o futuro da panificação está no passado. Isso tudo resume a nossa conversa aqui, bem legal. É o que a gente quer fazer com a Paulino Horta no Brasil, daqui para frente. Legal, parabéns pela iniciativa. Obrigado. Eu posso dizer só uma coisa que é engraçado. Nós, em colaboração com, ou seja, estou a colaborar com mais um daqueles padeiros apaixonados em Portugal, e posso dizer que vamos lançar um site que vai ser sobre o pão de Portugal. Sim. E até agora, ou seja, talvez venhamos a ter só lá, ou seja, venhamos ter só lá, só com cariz, né? À volta aí de 100 pães regionais, mas até agora já catalogámos em Portugal mais de 300 pães originais regionais. Caramba, 300 tipos diferentes. Exatamente. Por isso, é uma diversidade tão grande que nós não devíamos deixar perder e que pode trazer muita alegria de muitas formas a muitas pessoas. E tanta alegria como aquela alegria que fazia com que lá está, o padeiro que vinha de Portugal, ou seja, a pessoa que vinha de Portugal, por alguma razão, era tão apaixonado por pão que montava uma padaria. E se calhar, lá está, o nosso passado ainda pode ser a razão de termos o nosso sucesso no futuro e de fazermos muito mais pessoas felizes, porque por alguma razão nós éramos tão ligados ao pão. Se calhar era porque o pão era bom. Muito bom. Se eu usar a sua farinha para fazer uma massa madre, ela tem alguma coisa diferente? É uma farinha viva, vais notar que ela... atenção com a água, mas isso já tu sabes, né? Obviamente, né? Mas vais notar que vai ser muito fácil de fazer uma massa madre. E que vai ser muito rápido de fazer uma massa madre. E se tu usares uma farinha... se tu usares uma farinha mais integral, ou seja, com mais fibras, vai ser muito rapidamente mais ácida. Se tu usares e podes fazer massa madre com a nossa farinha branca, que é uma coisa muito característica da nossa farinha, enquanto de outras marcas não, tu muito rapidamente consegues fazer, se usares uma 65, se usares até abaixo disso, ou alimentares uma massa madre com isso, tu vais mais facilmente teres uma massa mãe mais láctica. Bom, e com muito mais facilidade. E isso é uma coisa que a gente se alegra muito de poder proporcionar. Pronto. Porque também, mesmo em Portugal e noutros sítios do mundo, tudo bem, mas em Portugal tínhamos zonas e tens pães que as pessoas que são tradicionalmente ácidos e tens outros sítios que são tradicionalmente lácticos. Por exemplo, na zona da Alenquer e na Mafra e outras zonas ali, nós tínhamos tradicionalmente láctico, ou seja, o pão tinha que ser mais doce sem açúcar, ok? Eu lembro-me a minha avó era assim, a minha avó detestava a vizinha. Detestava a vizinha, mas sabes o que é que ela detestava a vizinha? Porque a vizinha nunca conseguia acertar nas contas da massa para fazer pão que chegasse para a semana toda. Então ia lá pedir pão, mas o problema não era ela pedir pão. Opa, o problema é que não é que ela tinha a triste ideia, dizia a minha avó, ela vem devolver o pão quando faz o pão, ela não sabe fazer pão, o pão dela é ácido, ela não controla a massa mãe, aquela desgraçada vem-me oferecer aquele pão, quer que eu faça aquilo, dou aos porcos. O problema não era pegar e pressar, o problema era devolver. Eu nunca mais me esqueci Muito dessa bom, história. muito bom. E eu percebi que há muita diferença da forma como tu controlas a tua massa mãe, mas é engraçado. Mas tudo faz sentido. Há pães que, se forem mais doces e que souberem a quais toca nós chamamos de farinha, por exemplo, saloia mais para fazer isso, quando tu fazes uma massa mais láctica, fazem mais sentido com certas comidas, é goloso, comes um cozido, que aquilo que é uma maravilha, aquilo ensopa-se no molho e é uma coisa espetacular. Mas pronto, se tu estiveres a comer, por exemplo, um pão de centeio mais ácido, ou por exemplo, um pão alentejano, um queijinho faz um contraste espetacular com aquilo. Ou seja, cada coisa tem a sua época e o seu cliente também. Sim. E então é bom saber que até existiam essas diferentes técnicas e essas tradições.
e eu estou cá para ajudar, porque se tu quiseres fazer isso, ou quiseres deixar pessoas felizes outra vez, tu queres fazer o pão que a tua avó fazia. Mas se tu não tiveres a farinha que a tua avó tinha, tu não vais conseguir. Não vai dar. Né? Vai ser parecido, mas não é igual. Sim. E eu tento, mas se eu ter a farinha como a tua avó, do trigo, criado com o tempo e que tinha uma certa riqueza nutricional que dava à tua avó aquele pão especial que tu nunca mais te esquecesse, tu quando fizeres, aí, uau, tu voltas a casa. E já me aconteceu em Lisboa e noutros sítios, às vezes velhotes virem ter pessoas com respeito, né? Pessoas com mais idade, mas com mesmo mais idade vêm ter connosco. Eu estou com um padeiro numa mesa, eu lembro-me, estava num restaurante e ele tinha tido um formador que nós tínhamos aconselhado e ele tinha experimentado a nossa farinha e ele tinha começado a gama de pães. Nós estávamos a almoçar dentro da padaria dele e vem um senhor que o conhece, veio cumprimentar e veio dizer, pá, aquele pão que tu tens, que era o pão que ele tinha feito agora, um pão tipo Mafra, aquele pão que tu fizeste, eu voltei ao jardim de infância. Caramba. Epá, isso é muito... Poxa. A gente todos ficou... Já vai recompensa do trabalho, né? Já tínhamos ganho o dia, estás a ser? Podia ter vendido menos farinha, mas aquela... Até, por acaso até vendi mais, mas eu já tinha ganho o dia porque eu tinha sabido que estava no caminho certo. Sim. Pronto. É isso. Fabinho. Tive uma aula hoje, viu? Olha, se eu puder ajudar em alguma coisa, olha, eu fui de coração. Muito. Não, foi. A gente que agradece aí a visita. Muito boa mesmo. E eu acredito que os panificadores que vão assistir depois, que a partir de amanhã começa a ser publicado, vão aprender muito, como a gente aprendeu aqui também, um pouquinho de como funciona. Quando ele falou para mim, antes que você veio aqui, meu avô era moleiro. A primeira coisa que eu pensei foi, ele vendia mola? Aí ele me ensinou, eu falei, tá, por isso que ele perguntou. Meu avô, minha mãe diz que o pessoal ia de longe para levar o trigo para ele fazer. Porque a farinha dele era melhor que as outras e rendia mais que as outras. Vês, porque nem todos os moleiros eram iguais. E então a técnica lá está. Ele conseguia fazer, ou seja, ele quando dizia isso, ele rendia mais porque ele conseguia fazer mais farinha branca. Ou seja, ele conseguia fazer mais farinha, tirar mais farinha da fibra, sem misturar a fibra. Porque, efetivamente, é uma das coisas mais difíceis de fazer hoje em dia. Ou seja, é muito mais fácil quando tu usas outros processos de produção, em vez de ser mós, os novos processos de produção que foram sendo modernizados ao longo do tempo, que não têm nada a ver com mós, ok? Mas que também, no fundo, depois extraem coisas boas lá porque são vendidas mais caras e depois tu vendes a farinha, o germe é tirado. Pronto, um conjunto de coisas que deixam-te a farinha menos rica, mas tornam mais fácil que tu fazeres mais farinha branca. E antes, quando tu fazias com mós, tu precisavas de ser muito bem treinado e teres muita sensibilidade para trabalhares bem a tua mão. Isso eram técnicas que se aprendia de mestre para aprendiz, e tu tinhas que ser um bom mestre, tal e qual como o samurai tinha que ter um mestre, por manejar uma mão, tal e qual como era ou uma espada, né? Tudo tem uma arte, e se tu aprendes bem a arte, ou seja, neste caso, tu manejavas bem a tua mão, e ao manejares a tua mão bem, tu conseguias fazer mais farinha, melhor farinha, e tirares mais farinha branca com a mesma quantidade de trigo. Certo. Pronto. Porque, de facto, efetivamente, até aí na feira perguntaram-me se era possível fazer farinha branca com mós. É possível. Sim, porque até os romanos valorizavam mais a farinha branca. Espera aí, então os romanos só tinham um mós de pedra para fazer farinha branca. Pronto. Já perceberam, a questão tem a ver com esta questão do saber fazer. Quando hoje em dia tenta-se fazer noutras fábricas, noutros sítios do mundo, que às vezes tenta-se fazer esses processos, inclusive até uns concorrentes meus tentam fazer, não conseguem fazer a mesma coisa, porque as mãos não são iguais, porque as técnicas eram diferentes. Por essa razão eu, por exemplo, andei durante estes anos, 20 e tal anos, andei a comprar todos os moinhos que fechavam, em vez de serem demolidas as mós junto com o moinho, eu ia lá e comprava. E há pessoas que brincam que eu tenho mós para as gerações futuras. Ok, muitas gerações. Mas sim, porque é que eu faço isso? Eu faço porque aquela mó antiga era importante para fazer este processo. Porque lá está, porque nem todos os moleiros conseguiam fazer, nem todos os moleiros, muitos eram moleiros, mas nem todos eram bons moleiros. Sim. E a mão, na mão do meu moleiro, faz maravilhas.
Então, a MOS é o atrito das pedras. Exatamente. As mós são duas pedras. Normalmente, pronto, quando são as mós padrão, cada uma pesa 900 a 1200 quilos. São mós de 1,20 m, 1,30 m de diâmetro. E dentro e duas mós, e normalmente uma mó trabalha em cima da outra. Pronto, o cereal entra no centro e depois lá dentro vai acontecer um conjunto de processos à medida que aquilo vai moendo em espiral. E o tipo de pedra que é, ou o tipo de pedras que são, porque há mós que são coladas, vai influenciar na forma como vai fazer o teu cereal, e depois o desenho que está dentro da mó, o desenho que está dentro da mó, porque aquilo tem um desenho, e esse desenho depois vai fazer várias coisas, inclusive arrefecer a mó, não tirar o cereal cedo demais, fazer com que ele siga um percurso, e esse percurso, o moler, a forma como ele afinou, esculpiu esse desenho, vai ter muita influência, isso vai fazer a diferença toda em que um seja muito melhor moler ou o outro. A sensibilidade nesses pequenos toques que ele faz, nesse desenho que ele faz muita diferença. E isso demorava, é a tal história, tu convinha ser um bom aprendiz para que o mestre te ensinasse, para que tu tivesses, e se tivesses fama de ser bom moler, as pessoas faziam mais quilómetros para ir ter contigo. Sim. E depois também, ainda por cima, depois para além disso, ainda tem a forma como tu... a quantidade de cereal que tu metes pela velocidade da mão e depois também a pressão que tu fazes. Isso, e com a capacidade que tu tens de arrefecer com a mão. Pronto, é assim, parece uma coisa que é tudo muito simples, mas se queres fazer bem, é mais complexo, é como um padeiro, todos podem fazer pão, mas nem todos fazem um pão espetacular. Essa mosa na pedra data de quando? A moagem de pedra? É. A margem de pedra é milenar, ou seja, vamos lá ver, inicialmente quando começou finalmente quando começou a usar pedras, foi logo mesmo no Antigo Egito, na Mesopotâmia, até hoje em dia sabemos que existe naquele site arqueológico na Turquia, ou seja, essas mós não eram bem mós, ou seja, era uma pedra e tu tinhas um rolo e então metias um bocado de cereal e rolavas o rolo em cima da mó. Depois mais tarde foi evoluindo até que tu começas mais ou menos pela tudo os gregos, até os próprios egípcios já começa a aparecer qualquer coisa, mas mais os gregos, depois os romanos, e evoluís para as mós especificamente primeiro para mós manuais, que até ainda existem em muitos sítios, quando tu não tinhas continuou a haver, por exemplo, estavas numa localidade isolada e às vezes tinhas uma mó chamada mó de mão, que era uma mó pequena, pronto. Mas as mós dos moinhos mais especializados, que faziam lá está melhor farinha, aí começou efetivamente a industrializar-se e a especializar-se mais no tempo dos romanos. E a partir daí evoluiu até a Idade Média, e depois na Idade Média começa-se a construir os moinhos que existem hoje em dia em Portugal, aqueles moinhos de vento, os moinhos de água, e todo esse processo é refinado até que chegas ao topo da moagem de mós na época 1800, e com as melhores mós do mundo. Havia muitas mós em muito lado, mas por exemplo algumas marcas francesas espetaculares de mós francesas que eram topo, nós chamávamos que era o topo da finesse. Quando os próprios franceses refinavam, começaram a fazer as baguetes e um conjunto de coisas, e então a própria forma como eles faziam mós também foi equivalente, ou seja, uma coisa, o processo da forma como fazias farinha nas mós também ajudou os padeiros franceses e depois os italianos e também os portugueses a fazer pães mais refinados. E lembrando assim, Eduardo e Fábio, no moinho ele tem pedras da década de 40, tá? Caramba. Funcionando, né, Paulo? Tenho mais. Tem mais velhas, eu acho, mas assim... Tem com 100 e tal anos. Mas assim, vamos lá, 80 anos, Porra, e ela ainda hoje funciona, cara, e faz... Cara, é muito mágico, cara. Porque É uma coisa mágica. Mágica. É uma coisa que, assim, Deus colocou aquela magia e fez aquilo funcionar, porque é uma coisa muito bonita de você ver aquelas ranhuras todas nas pedras que tem ali feitas, o processo de tudo aquilo ali para você poder fazer a moagem. É muito bonito de ver. Embora seja um processo muito antigo,
ele é extremamente moderno, porque, né, você transforma o negócio e tem um resultado com nada de tecnologia. Eu costumo dizer que eu juntei a nossa filosofia lá é assim, ou seja, é juntar, respeitar o processo e tudo que é importante e que nós sentimos que é importante para tu teres a riqueza que tu queres na farinha, para dar aquela riqueza que nós queremos do pão, isso é para manter. E tudo que podemos juntar de tecnologia sem fazer atalhos no processo, porque se o processo precisa de ser mais lento, nós continuamos a fazer mais lento. Mas se puderes juntar a um sensor de temperatura, um sensor de velocidade, um sensor a calibrar a quantidade de cereal que entra. Ou seja, se tu puderes juntar a tecnologia que dê mais insights e que dê mais controle, então nós juntamos. Mas se em tudo que possa mudar o processo em base, então ainda mudamos. Aí deixamos estar como está. Porque lá está, podemos ser modernos, podemos ser tradicionais, mas podemos ser modernos. Podemos adorar, podemos viajar para o espaço, mas podemos fazer a mesma um sourdough na Lua. Certo. Se tivermos, temos é que ter cuidado com a gravidade para a massa no ar. Que lição, hein, Fabi? Poxa, gostei bastante. Paulo, eu quero agradecer, né? Você dá essa lição para nós. O gosto é todo meu, é uma alegria estar aqui com vocês e olha, e sentir uma boa alegria de falarmos sobre uma coisa que todos amamos, que é o pão. E que todos sentimos que é importante e o que nós fazemos é importante. E se encontrar mais pessoas que sentem o mesmo do que eu, então pronto, eu já sou mais rico. Pronto. Aproveite essa estadia aqui pelo Brasil, por São Paulo. Obrigado por ter visitado a gente. Você está na capital do Brasil das padarias. Então aproveite, visite. Muito obrigado. Vai tomar café da manhã, que o paulista gosta muito, e conhecer nossa cultura. Tá combinado. E obrigado por trazer um pedaço da história aqui pra gente poder usufruir também, não deixar lá só com os portugueses, né? Obrigado por me receberem. Obrigado, valeu, obrigado, gente. força, obrigado.